gente, tudo bom? Vamos estudar mais um pouquinho. Agora a gente deve trabalhar com limites indeterminados, tá? Os famosos limites de funções racionais, aquela que você tem numerador e denominador com funções, onde ocorrem essas indeterminações. Zero sobre zero, infinito sobre infinito. Gente, zero sobre zero eu já andei explicando para vocês. Então, deixa eu reforçar aqui. Ó, vamos lá. Se eu tenho 2 vezes x igual a zero, então, matematicamente, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Não tenho nada, quero dividir com outra pessoa, né? Eu vou ter x igual a zero. Então, a pergunta que não quer calar, né? Para que valores de x eu vou multiplicar por 2 que vai dar zero como resposta? Só pode ser o zero. Aí, nós temos a segunda situação. Tá? Ó, 0 vezes x igual a 7. Então, matematicamente, o zero que está multiplicando passa dividindo. Mas 7 dividido por zero não existe. Por que não existe? Né? Porque vem a pergunta, ó, que número vezes zero dá 7? Não tem, né? Nos reais, todo número vezes zero é zero. E a nossa última situação? 0 vezes x igual a zero. Matematicamente falando, eu tenho zero sobre zero, que, como resposta, são os reais. Quer dizer, eu tenho infinitas soluções, porque aqui, ó, o valor do meu x pode ser qualquer valor. Que número vezes zero dá zero? Número real. Tá? Então, por isso que é indeterminação. Então, infinito sobre infinito também é indeterminação. Por quê? Porque não dá 1, tá? O infinito diz que é um número muito grande, mas esse infinito pode ser diferente desse. Certo? Então, não dá para dizer que são iguais. Por isso que eu também não consigo fazer a diferença entre eles, né? E se esse aqui for uma unidade maior que esse? Não vai dar zero, vai dar 1. Tá? Então, eu não sei. O infinito representa, quando ele é positivo, representa um infinito, um número muito grande. Quando ele é negativo, representa um número muito pequeno, né? Negativo. Então, eu não sei os valores. Como eu não sei o valor do infinito, 0 vezes infinito também é indeterminado. Tá? O 1 elevado a infinito, mesma coisa, que 1 elevado a n é 1. Só que infinito, eu não sei. Eu não consigo provar que vale para lá também essa propriedade. Enquanto eu não conseguir provar que vale para lá também, eu não posso assumir como verdade. É assim que a matemática funciona. 0 elevado a zero, o que significa um número elevado a zero? Que é ele dividido por ele mesmo. Então, ó, 0 dividido por zero é indeterminado. E infinito elevado a zero também é infinito dividido por infinito. Tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso de um conhecimento de vocês, né, para a gente trabalhar com o cálculo de limites indeterminados. A gente precisa conhecer divisão de polinômio por binômio. Então, aqui eu vou mostrar como a gente monta uma divisão, né, e é do estilo método longo. Tá? Então, se vocês lembrarem, ó, se eu tiver 252, vou dividir por 3. Né? Eu vejo 2, que eu começo da centena. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 2? Não cabe. Então, eu vou trabalhar aqui. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 25? 8 vezes. 8 vezes 3, 24. Então, eu vou tirar 24 daqui. Sobrou 1. Isso é um método longo. Né? Agora eu desço 2. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 12? 4 vezes. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou tirar 12. Resto 0. Então, tem uns nomes aqui, né? Ó, a resposta a gente chama de quociente. O que sobra a gente chama de resto.
O número que a gente divide é o divisor. E quem a gente está dividindo, a gente chama de dividendo. Por que eu estou pondo nome? Né? Porque quando a gente faz uma multiplicação, existe isso daqui. Se eu pegar o quociente vezes o divisor mais o resto, vai ser igual ao meu dividendo. Tá? Então, quando o resto é zero, você não precisa colocar. Então, vai ficar 84 vezes 3, que dá os 252. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 252 e fatorei. Quer dizer, eu transformei em uma multiplicação. Então, só dá certo se o resto for zero, porque se não for zero, eu vou somar aqui um valor. Então, eu não tenho mais uma fatoração. Eu tenho uma multiplicação e uma adição. Tá? Para eu ter uma fatoração, é só multiplicação. Bem, então vamos ver como é que a gente faz isso com os polinômios. Né? Então, ó, eu ponho entre chaves. Tá? Igualzinho ó, que eu fiz aqui. Então, eu pego este, né, dividido por x mais 2. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com este x, que é a variável com maior expoente aqui no divisor. E eu vou trabalhar com a variável de maior expoente do dividendo. Então, eu vou fazer x ao quadrado dividido por x. Então, eu venho aqui e faço, ó, não pode ser aqui. E vai aparecer a resposta depois. Né? Então, vamos por aqui assim. Então, ó, x ao cubo dividido por x. Como aqui é elevado à primeira, divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, fica x ao quadrado. Então, resposta, x ao quadrado. Aí eu faço o quê? X ao quadrado, como eu fiz aqui. 8 vezes 3, então, x ao quadrado vezes o x, eu encontro x ao cubo. Então, eu venho aqui e coloco menos x ao cubo. Eu não pus menos 24. Bem, agora eu faço x ao quadrado vezes 2. Dá mais 2x ao quadrado. Então, eu ponho menos 2x ao quadrado. E eu vou fazer a minha subtração. Então, 0. Porque anulou, né? X ao cubo positivo menos x ao cubo dá 0. E 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Para eu continuar a divisão, eu desço o que estava lá em cima. Agora, de novo. Então, eu vou trabalhar com... Ó, aí colocou lá o como roxinho. Eu trabalhei lá e vou trabalhar com esse daqui, que é o de maior, ó, expoente dos dois. Então, vou fazer agora, ó, 2x ao quadrado dividido por x. Como aqui é 1, 2 dividido por 1, 2. X ao quadrado dividido por x dá x. Então, minha resposta, 2x positivo. Vou fazer o produto para poder subtrair. Então, ó, 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Então, eu ponho aqui menos 2x ao quadrado. 2x vezes 2 dá mais 4x. Então, eu ponho aqui menos 4x. E faço essa conta. Então, aqui eu tenho 0, porque 2x ao quadrado positivo, menos 2x ao quadrado, anula. Né? Mais x menos 4x ficou menos 3x. E eu desço 6. Então, agora vamos fazer a conta do x com esse menos 3x. Né? Então, eu venho aqui e faço, ó, menos 3x dividido por x. Vai dar menos 3. Então, eu ponho ali a resposta menos 3. Vou fazer, então, agora as continhas, né? Então, menos 3, ó, vezes x dá menos 3x. Então, eu venho para cá como mais 3x, porque eu troco. Né? Se é um valor positivo, porque eu quero tirar, subtrair. Se é um valor positivo, eu troco, o sinal dele fica negativo. Se já é negativo, eu troco, fica positivo. Tá? E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, eu ponho mais 6. E aqui eu encontro 0 e 0. Né? Porque anulou. Este anula este anula este. Conclusão. Ó,
esta divisão vai dar x ao quadrado mais 2x menos 3. Certo? Eu mostrei isso para vocês. Existe um método mais fácil, que é o dispositivo de Brio-Ruffin. Então vamos lá, é a mesma divisão. Como que é esse método? Então, ó, x ao cubo mais 4x ao quadrado mais x menos 6 é o meu dividendo. X mais 2 é o meu divisor. Então eu monto uma tabelinha assim. O que tem nessa tabelinha? Aqui eu vou trabalhar com a raiz do divisor. Então eu tenho que pegar o meu divisor, certo? Vir aqui e fazer x mais 2 igual a 0. Então eu tenho que x é igual a menos 2. Essa é a minha raiz. Tá? Raiz, lembrando o zero da função, é o valor que você encontra, né, quando você zera a sua função. Então tá aqui. Menos 2. O que eu faço agora? Aqui eu vou pôr os coeficientes do dividendo. Então esse é meu dividendo. Os coeficientes são os números que estão multiplicando as minhas variáveis. Então aqui é 1x ao cubo, então eu coloco 1. 4x ao quadrado, então aqui é o 4. 1x, aqui é 1. Menos 6, menos 6. Certo? Então, ó, vejam a escadinha. X ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e o termo independente, que é o número que não tem a letra x. Tem que vir assim na ordem bonitinho. E agora? Agora, isso é um dispositivo prático. Vocês vão ver, pegou o esqueminha, corre que é uma beleza. Primeira coisa que eu faço, eu desço esse coeficiente. 1 está aqui. O que eu faço agora? Eu multiplico pelo divisor. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. O que eu faço com essa resposta? Eu somo, ó, sinalzinho de mais, eu somo com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Mais 4. A resposta eu coloco aqui, dá mais 2. Agora eu vou repetir o processo. Multiplico pela raiz, ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Somo com o próximo. Menos 4 mais 1 e põe a resposta aqui embaixo. Menos 3. Continuo o processo. Menos 3, ó, vezes menos 2, dá mais 6. Agora, esse resultado eu somo com o próximo coeficiente. Mais 6 com menos 6, 0. A resposta eu ponho aqui. Tá? Então, é sempre esse processo. Eu desço, multiplico pelo divisor, pela raiz do divisor. Somo com o próximo coeficiente, ponho a resposta embaixo. Ó. Multiplico, somo, ponho a resposta. Multiplico, somo, ponho a resposta, até acabar. Tá? Então, o que nós tivemos como resposta aqui? Bem, esses 3 aqui representam o meu quociente, e esse aqui representa o meu resto. Tá? Então, o último número é sempre o resto. Se ele zerar, maravilha. Né? Então, mas esses são coeficientes também. De quem? A gente diminuiu um grau da sua equação. Você começava com x ao cubo, então o seu quociente vai ser x ao quadrado. Certo? Você vai diminuir um grau. Então esse 1 agora é do x ao quadrado. O 2 é do x. O menos 3 é o TI, é o termo independente. Então, olha a resposta. X ao quadrado mais 2x menos 3. Tá? Então, espero que tenham entendido esse sistema. Olhando assim é uma coisa meio estranha, né? Mas ele é fácil, vai precisar de um pouquinho de prática. Vamos lá. Ó, este exercício, então, esse exemplo, vai me dar um limite indeterminado, com x tendendo a menos 2. Então, primeira coisa, eu sempre vou substituir. E aí eu vi que deu indeterminado. Se desse um valor, encontrei. Tá? Deu indeterminado. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fatorar. Para quê? Transformar em multiplicação numerador e denominador, para ver se a gente consegue simplificar e fazer com que não dê mais zero no denominador. Então, vamos lá. Ó, esse x ao quadrado menos 4, isso daqui é um produto notável.
que eu já falei em outra aula para vocês, mas eu vou colocar aqui de novo. Ó, quando eu tenho diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é o produto, ó, a multiplicação de a mais b vezes a menos b. Então, 4 é 2 ao quadrado. Então, eu posso reescrever como x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho x mais 2 que multiplica x menos 2. Então, eu já fatorei o meu denominador. Agora, o numerador. Ele, eu vou ter que fazer por brilho no fim, né? Então, vamos lá. Então, ó, esse aqui, raiz ou zero da função. Que no limite, eu não preciso pegar isso aqui e igualar a zero para achar o zero. Quando eu estou trabalhando com os limites, se o x tendendo a menos 2 zerou aqui em cima e zerou aqui embaixo, significa que essa é a minha raiz, tá? Que eu estou dividindo pelo de baixo aqui, né? Eu estou fazendo esse dividido por esse. Então, zerou a minha função. Então, ó, é o menos 2 que eu ponho aqui. Os coeficientes, ó, do x ao cubo é o 1, do x ao quadrado é o 0. Aí você me diz, mas não tem x ao quadrado aqui? Por isso mesmo. Se não tem, é que era 0 vezes x ao quadrado. Lembrando que eu tenho que fazer escadinha. Se eu começo com x ao cubo, eu vou fazer x ao quadrado, eu vou fazer x e o TI. Eu tenho que pôr todos, né? Ó, o coeficiente do x é o menos 3 e o termo independente é 2. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu abaixo, ó, o coeficiente aqui com maior potência. 1. Multiplico pela raiz 1 vezes menos 2 e somo com o próximo coeficiente. Menos 2 mais 0, põe a resposta aqui embaixo, menos 2. Agora eu vou repetir o processo. Então, ó, menos 2 vezes a raiz, mais o próximo coeficiente, menos 3. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 4 mais menos 3, resposta, eu ponho aqui embaixo do menos 3, é um 1. Vou fazer até acabar, tem que chegar aqui. E, se possível, aqui tem que ser 0, que seria o meu resto. O meu último aqui é sempre o resto. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 2, a resposta eu ponho aqui embaixo, 0. Então, ó, os coeficientes, né, ó, era x ao cubo, virou x ao quadrado. Então, x ao quadrado, x elevado a 1, TI e o resto. Então, como é que eu posso reescrever aqui? Que x ao cubo menos 3x mais 2, que é o que está aqui no numerador, é igual, né? Ó, x menos 2. Por quê? É sempre x menos o zero da função, tá? Vezes o seu quociente que você encontrou. Porque, ó, deixa eu dar uma diquinha para vocês. Quando a gente quer fatorar uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Significa, ó, eu escrevo assim, ax ao quadrado mais bx mais c. É a minha equação de segundo grau, certo? Como é que eu fatoro ela? Eu faço o a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Tá? Então, isso vale sempre. Então, é o a vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Por isso que está x menos uma raiz. E isso para a equação de segundo grau. De terceiro grau, significa o quê? Que eu vou fazer a vezes. De segundo grau tem 2 raízes. De terceiro grau tem 3 raízes. Então, vai ser x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Que é o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho x menos menos 2, ó, menos 2 é uma raiz, e eu vezes uma equação de segundo grau. Se eu resolver esta equação, eu vou ter as outras 2 raízes. Tá? Aí vai ser x menos uma raiz, e vezes x menos a outra raiz. Tá? Então, é por isso, x menos a raiz. Tá? Então, vamos montar agora. Agora eu posso calcular o limite. Gente, parece que é uma coisa do outro mundo. Não é. É muito mecânico. Tá? Calma. Então, ó,
A fatoração do polinômio de cima está aqui. A fatoração do polinômio de baixo está aqui. O que a gente faz? Ó, simplifica os parênteses. Por quê? Todo número dividido por ele mesmo dá 1, com exceção do zero. Então, quando eu divido x mais 2 por x mais 2 dá 1. X mais 2 por x mais 2 dá 1. Então, o limite que eu tenho que calcular agora é esse. O que eu faço agora? Antes, eu substituo aqui embaixo por menos 2. Vai ficar menos 2, não vai dar zero mais. Então, eu posso só substituir e finalizar o meu limite. Se ainda desse zero, eu tinha que dividir de novo de cima. Tá? Então, agora eu venho, substituo x por menos 2, encontro 4 mais 4 mais 1 no numerador e menos 4 no denominador. Resposta, menos 9 quartos. Tem mais. Ó, este. O que nós temos aqui? Limite de x mais h ao quadrado menos x ao quadrado dividido por h, com h tendendo a zero. Então, ó, se eu substituir o h, aqui dá zero. Então, eu sei que isso aqui não dá certo. Né? Então, nós vamos fatorar. Em cima, ó, do jeito que está, eu não consigo fazer nada. Não dá para pôr em evidência alguma coisa aqui. Então, eu tenho que abrir este produto notável, que é x mais h ao quadrado. Que é esse daqui, que é o quadrado da soma. Então, se eu tenho uma parcela mais outra parcela ao quadrado, a regra fala que eu posso escrever como? Primeira parcela ao quadrado, mais 2 vezes a primeira parcela vezes a segunda parcela, mais a segunda parcela ao quadrado. Então, no nosso caso, que eu tenho x mais h ao quadrado, fica, ó, primeira parcela é o x, que eu deixo ao quadrado, mais 2 vezes a primeira parcela, vezes a segunda parcela, mais a segunda parcela ao quadrado. Tá? Então, eu coloco aqui, mais 2xh, eu estou escrevendo 2hx, porque as letras, as nossas variáveis, nós colocamos elas em ordem alfabética, quando a gente efetua a multiplicação. Bem, então agora eu vou olhar com carinho aqui em cima. Olha que legal. Aqui eu tenho um x ao quadrado positivo e aqui eu tenho um x ao quadrado negativo, então eles se anulam. Então como que ficou? 2hx mais h ao quadrado, dividido por h. Continua dando zero. Então, o que eu tenho que tentar fazer? Eu tenho que fatorar aqui em cima. Então, aqui eu consigo trabalhar com o fator comum em evidência. Então, aqui eu tenho 2 vezes o h vezes o x. Aqui é h vezes h. Então, repara, ó, que neste primeira parcela eu tenho 1h e na segunda parcela também. Logo, eu consigo pôr o h em evidência. Então, é h vezes. O que eu coloco dentro do parênteses? Quem sobrou da primeira parcela? O 2 e o x. Então, ó, 2x. Mais, quem sobrou da segunda parcela? O h. H. Então, isso é fator comum em evidência. Então, agora eu consigo simplificar o h. Então, o meu limite agora é limite de 2x mais h, com h tendendo a zero. Eu não tenho mais problema de denominador. Então, vamos substituir. Né? Eu vou pôr 2x mais 0, minha resposta, 2x. Simples assim. Ah, eu não tenho que encontrar um valor numérico? Era bom, mas não encontrou, paciência. Tá bom? Você tem que aplicar as propriedades e calcular. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Neste daqui, ó, o que aconteceu? O denominador já está fatorado. Ó, é 7 mais 2 e t menos 3. Né? Mas dá zero. Por quê? Substituindo por menos 2, o que acontece? 0 sobre 0. Então, vamos lá. Ó, o de cima eu vou ter que fatorar. Então, brilho Ruffini nele. Né? Então, vamos lá à nossa tabela. Ó, então, aqui estão os termos, os coeficientes dos termos. Ó, 1t ao cubo, né? Ó, 4t ao quadrado, mais 4t. Eu não tenho termo independente, então ele é 0. E menos 2 é, ó, a raiz da função, porque é o que zerou, certo? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Ó, desço. Então, 1. Multiplico
1 vezes menos 2, menos 2. Mais 4, a resposta eu ponho aqui, mais 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4, a resposta eu ponho aqui é 0. Eu tenho que continuar fazendo. 0 vezes menos 2, 0. Mais 0, 0. Então, o que a gente tem aqui? Ó, era t ao cubo, virou t ao quadrado. Era t ao quadrado, ficou t. Era t, virou ti, e o resto 0. Então, eu reescrevo a parte de cima como t menos a raiz, menos 2, vezes o meu quociente, que ficou 1t ao quadrado, mais 2t, mais 0, que eu não preciso escrever. Tá? Então, ó, t mais 2, que multiplica t ao quadrado mais 2t. Então, vamos voltar no limite. Então, t mais 2, que multiplica t ao quadrado mais 2t. Embaixo, já está. O que acontece aqui? Olha que lindo. Cancelou, né? Então, agora eu tenho limite de t ao quadrado mais 2t sobre t menos 2. Quando eu substituo o denominador aqui por menos 2, ó, não zera, então posso finalizar. Substituo todo mundo por menos 2, vou encontrar 4 menos 4 sobre menos 5, porque menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 2 vezes menos 2 dá menos 4, que vai ser 0, que 0 dividido por menos 5 dá 0. Bem, exercícios. Eu acho que eu pus 3. Então, vamos lá, ou 2. Vocês, pause, tenta fazer esse. E aí volta para a correção. Bem, vamos corrigir. Então, vamos lá. A resposta é 6. Acertou? Ó, substituo por 3. 0. Então, o de cima, né? Lembrando, é um produto notável, certo? Que é a diferença de quadrados, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. No nosso caso, é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, porque 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, eu posso reescrever como x mais 3 vezes x menos 3. Então, ó, substituo. E eu tenho, ó, estes dois são iguais. Aqui não está entre parênteses, mas imagina que tenha. Ó, então eu venho e coloco. Então, eu vou calcular agora o limite de x mais 3. Substituindo, vai ficar 3 mais 3, 6. Próximo exercício. Aí a resposta não está aqui, né? Mas, ó, vamos substituir, eu sei que vai dar 0. Essas são as respostas das divisões que vocês têm que fazer. Significa que vocês têm que fazer Brillo-Ruffini. Então, ó, eu já deixo assim. Esses aí é Brillo-Ruffini para vocês, tá? Então, pause. Voltamos. Então, vamos lá. Ó, do primeiro aqui, né? Lembrando, ó, que nós vamos trabalhar com, deixa eu abrir aqui, ó, com o coeficiente do x ao quadrado, que é 1, o coeficiente do x, que é 3, e o termo independente, que é menos 10. Então, desço 1. 1. Faço vezes 2. 2. Mais 3, vai dar 5. Agora, 5 vezes 2, 10. 10 mais menos 10 vai dar 0, que é o meu resto, certo? Então, ó, diminuiu 1 grau, aqui ficou 1x, então, ó, 1x, mais 5, tá aqui. E é x menos a raiz, então x menos 2, eu ponho menos 2 positivo aqui. Vamos fazer a da outra agora. Ó, do x ao quadrado, o coeficiente é o 3, do x é o menos 5. O termo independente menos 2. Desço esse coeficiente, 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Agora vamos repetir o processo. 1 vezes 2, 2. 2 mais menos 2, 0. Certo? Então, resposta, ó, 3x, que está aqui, né, mais 1, que está aqui. E quem multiplicou foi x menos a raiz. Então, x menos 1 mais 2. Aqui. Então, vamos lá, vamos substituir.
estão aqui, né? Vamos ver se você encontrou um que você acertou. Então, ó, em cima, x menos 2 que multiplica x mais 5. Embaixo, x menos 2 que multiplica 3x mais 1. X menos 2 a gente simplifica. Então, temos que calcular o limite de x mais 5 sobre 3x mais 1. Que é, agora a gente substitui, porque ó, não vai mais zerar o denominador. 2 mais 5 em cima, embaixo, 3 vezes 2, 2 mais 1, 7. Então, 7 sobre 7, 1. Bom, não é? Bem, eu vou depois gravar um vídeo com alguns exercícios resolvidos de limites no infinito, tá? E aí vocês podem treinar. Que aí eu apresento o exercício, você pausa e depois você assiste a correção, tá bom? Então, em termos de explicação sobre limites, a nossa próxima videoaula vai ser limites no infinito. Bem, se você gostou do vídeo, clique no joinha, né, aí embaixo, dizendo que gostou, e indique para colegas, tá? Indique para colegas de vocês de outras faculdades, outras graduações, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Tchau!